Olá, boa tarde, tudo bem? É um prazer em conhecê-las, eu me chamo Aline. Meninas, eu criei esse canal aqui, referente a falar da menopausa precoce. Não só da menopausa precoce, como a menopausa em si, tá? Então eu criei esse canal aqui pra gente falar sobre reposição hormonal, pra gente trocar informações, eu contar o que eu fiz que deu certo pra mim, falar sobre mentalidade para mulheres, falar sobre, na verdade, tudo que é assunto voltado sobre mulheres, sobre mentalidade, sobre relacionamento, sobre reposição hormonal, sobre essa nova etapa da vida ali, que até coloquei esse nome porque, assim, na menopausa a gente acha que a vida parou, né? Mas ela não para, ela só pausa, né? Então, assim, é um momento muito difícil que todas nós vivemos, né? Todas vão entrar, vão passar por algum momento, mas quando se entra muito precoce, mais jovem, os anos de sofrência são maiores, né? Então tem bastante coisas que a gente pode fazer ali para estar amenizando esse sofrimento. Eu vou contar minha história para vocês e no decorrer de outros vídeos a gente vai falando mais, adentrando mais ao assunto, né? Falando mais a questão ali, o que eu fiz para mim que deu certo, quais os tipos de médicos que eu procurei. Vai ter assunto sobre gravidez na menopausa, que é um assunto bem polêmico, tá? Ou no climatério, ou na pré-menopausa, é a mesma coisa. Vai ter bastante coisa, assim, interessante pra vocês, tá? É o meu primeiro vídeo que eu tô criando, então, assim, tô bem nervosa, ainda não tenho muito tato com a câmera. Outra questão, por que eu resolvi criar esse canal? Porque, assim, quando eu entrei na menopausa, né, a primeira coisa que eu fiz quando eu descobri a menopausa precoce, eu fui buscar informações. Gente, eu não achei informações, eu quase não vi relatos de mulheres contando, e é o que a gente quer ver. A gente quer ver pessoas que passaram pela mesma situação que a gente está passando. Eu lembro que eu vi bastante médicos, assim, e era tanta desinformação que assim, eu fiquei extremamente assim, obcecada pelo assunto. Então, assim, nossa, eu passava dias e dias e dias maratonando sobre o assunto da menopausa. Pois bem, agora eu vou contar como que eu descobri a minha menopausa precoce. E assim, se você está gostando do conteúdo, dá seu like lá, dá um joinha e segue o perfil que vai ter bastante informações sobre isso, bastante conteúdo relacionado. Né? Que nem eu falei, eu quero criar um grupo depois para nós mulheres poder trocar essa informação, né? Que assim uma ajuda a outra, né? Porque só quem compreende a menopausa é quem vive ela. Então assim, eu entrei na menopausa com 32 anos. Eu tô com 37 agora, faz 5 anos, né? Minha menstruação sempre foi normal, fui muito fértil, inclusive, eu tenho 2 filhos já, uma adulta com 18 anos, tem um de 15, mas eu sempre tive muita facilidade para perder bebês, eu perdi 3, porque eu não sabia. Tive uma ectópica rota também muitos anos atrás, né? Tive que tirar uma das trompas, não cheguei a tirar o ovário. O que aconteceu? Quando eu me mudei para Santa Catarina, eu me casei, na época comecei a tomar comprimido, né? Não pretendia mais ter filhos, né? Não pretendia mais ter filhos. Aí o que acontece? Quando eu comecei a tomar comprimido, a menstruação regulou, até a minha menstruação, assim, ela vinha muito, eu sempre ficava em torno de 8 dias menstruada, isso desde que eu menstruei a primeira vez ali, que foi com 16 anos, né? Tinha um fluxo muito intenso. Aí eu comecei a tomar comprimido, eu tomei anticoncepcional durante 1 ano, né? Quando eu estava casada. Tomar um suquinho de maracujá para hidratar a garganta, que tá bom. E para acalmar os nervos também. E tomei durante 1 ano. O que aconteceu? Eu andava esquecendo muito a pílula. Trabalhava com minha esposa, então eu esquecia às vezes 3, 4 dias, né? Daí voltava a tomar e ficou assim. Aí eu com minha esposa, na época, como eu falei, eu era casada, agora eu não sou mais. Na época eu disse assim com minha esposa, amor, acho que eu vou dar um tempo de tomar o remédio, né? Porque eu tô tomando errado e uma hora a gente vai acabar tendo mais um filho, né? Ele, não, então dá um tempo ali de tomar e vamos tentar achar outro método contraceptivo, né? Tá. No que eu parei de usar a pílula anticoncepcional, eu comecei assim uns 20 dias depois, assim, comecei com os calorão. Nossa, mas assim, de começo até que foi sutil, sabe? Dava aqueles calor, assim, senti o rosto queimar e passava, assim. Dava umas 5, 6 vezes por dia. Mas eu achei estranho, eu vi que não era normal. Depois pensei, o que será que está acontecendo? Até comentei com meu esposo na época, eu disse, tô sentindo uns calores estranhos. Daí ele falou, será que não é estresse, alguma coisa assim? Porque eu sempre fui uma pessoa um pouco mais agitada. Daí eu disse, mas até então eu tô calma. Aí quando passou aquele primeiro mês ali, que eu parei de tomar o comprimido, no primeiro mês já a menstruação já não vem.
né? Não vem, eu sempre fui bem regrada antes de tomar o anticoncepcional, né? Porque eu fiquei uns 4 anos sem usar, porque estava solteira. Era bem regulada, assim, minha menstruação, um ciclo de 28 dias, bem certinho, só que eu ficava menstruada há bastante tempo, como eu falei, ficava em torno de 6 dias, 6, 7 dias, mas era bem regulado. Daí eu estranhei, e eu tava com sintomas estranhos, assim, tava me sentindo muito cansada, muito soneira, muito estresse, andava muito irritada, tipo uma TPM, assim, gigantesca, né, e os calores. Aí passou uma semana, não vem, passou 2, eu disse pro meu esposo, vou fazer um teste por desencargo, né, dele, faz. Fiz o teste, negativo. Nada, já fiz aquele de farmácia, né? E a menstruação não vinha. Aí passou mais 15 dias, eu disse assim, não pode ser normal, minha menstruação nunca atrasou, né? Vou fazer um beta-HCG. Gente, quando eu fiz o beta-HCG, ele dava indeterminado, como se fosse uma gravidez muito recente. Aí eu disse pra ele, vamos esperar mais uns dias, sei lá, né? Posso ter tido uma ovulação tardia. E se a gente não descobrir se é gravidez ou não, vou fazer uma ecografia para ver, porque alguma coisa errada tem, eu sei que podia ser um cisto, né? Tá, mas nesse período daí de esperar, gente, os fogachos pioraram. Aqueles calor. Meu Deus, eu comecei a ter crise, assim, de não dormir à noite, assim, de virar a noite me enrolando, assim, em tempo de 1 minuto ali e ter 2 fogachos. Dava aquele calorão, passava o tempo todo. Aí dava aquele tremor de frio. Aí eu lembro que eu falei pra minha irmã, eu disse, mano, acho que eu tô com tireoide. Eu já senti que era hormonal, né? Aí, como a minha família tem a tireoide, e eu tava engordando na época, eu comecei a engordar, meu peso sempre foi 57, 58 quilos, eu fui pra 63. E eu achei estranho, porque eu nunca fui uma pessoa assim de comer demais. Aí eu disse pra minha irmã, acho que pode ser tireoide. Daí eu pesquisei na internet, né, os exames que fazia ali pra ver sobre a tireoide, e fui lá no laboratório e fiz. Aí fiz, esperei o resultado, acho que levou uns 3 dias. Quando fiz a minha tireoide, tava normal, né? Não tinha nada. Tava dentro dos valores de referência, vi tudo certinho. E daí nisso eu menstruei. Tipo assim, o primeiro mês ali levou uns 60 dias pra minha menstruação, daí eu menstruei. Tá, menstruei, daí passou, daí eu disse, pode ter sido só uma desregulagem hormonal, porque eu parei de tomar o comprimido faz pouco, né? Foi recentemente. Tá, aí passou nisso, no outro mês de novo. Aí a menstruação demorou mais, os mesmos sintomas, as mesmas coisas, dava aqueles calorão, eu ficava assim em torno de 2 semanas com crise dos fogachos. Mas era muito incômodo, gente. Quem vive, quem sente os fogachos sabe, assim, um dos sintomas da menopausa é o pior. É o fogacho, assim, não tem comparação com os outros. Eu acho que em segundo lugar é a síndrome urogenital, que eu tive também, é horrível, tá? A gente vai falar nisso em outros vídeos. Aí a minha irmã, me liguei pra minha irmã, disse, mas eu tô com algum problema sério, porque assim, tô passando muito mal, contei pra ela, né, os sintomas dela, disse assim, não é menopausa precoce? Gente, eu nunca tinha ouvido falar em menopausa precoce, de verdade, nunca tinha escutado falar. Aí eu disse, mas meu Deus, eu tenho 32 anos, né, ela disse, mas eu ouvi falar algumas histórias de mulheres que entram bem cedo. Gente, quando eu fui pesquisar, eu tinha ligado pra minha irmã num dia de manhã, aí de tarde eu peguei e fui pesquisar, né, quando eu fui pesquisar, eu tinha todos os sintomas, todos, nenhum passava batido. Aí o que eu fiz? Eu pesquisei lá no Google, eu sempre... Porque assim, na minha opinião, não adianta tu ir no médico sem levar os exames. A primeira coisa que ele vai pedir quando tu chegar para fazer consulta é o exame. Eu pensei, já vou fazer os exames necessários para mim ver e já levar para o médico, né? Eu vou marcar o ginecologista nesse meio tempo. Aí eu lembro que eu pesquisei, daí era o FSH, o LH, o estradiol e a progesterona. Acho que foi esses 4 que eu fiz de inicial ali. Aí quando eu busquei o resultado, gente, aí eu já caí pra trás, assim, o meu FSH ele deu 67, a primeira vez que eu fiz. Aí eu peguei o resultado, já marquei consulta aquela mesma semana com uma médica aqui de Navegantes, eu moro em Itajaí. E, nossa, uma médica assim, extremamente crua, seca, sem informação nenhuma. Ela só pegou esse meu exame, tá? Ela não pediu nenhum para complementar, que na época ela deveria ter pedido o antimileriano, que é para se confirmar a menopausa. Ela só pegou meu exame e olhou assim, para esse FSH é realmente uma menopausa precoce e não precisa tomar comprimido mais, não precisa fazer mais nada, que, né, não tem o que fazer. Até na época meu esposo perguntou, a gente pensava talvez um dia ter um filho nosso, né, quando eu era casada, e ela falou que não, que pelo FSH tão alto assim, só provavelmente com ovulação, que eu já não engravidaria mais. Assim ela me respondeu, ela não me deu remédio, ela não me passou informação, ela não me falou nada. Falou isso, eu saí do consultório, assim, desnorteada, porque eu não sabia nada que estava acontecendo comigo. Daí, nesse meio tempo ali,
Eu tô fazendo os takes, gente, vou editar os vídeos e vou fazer mais de um vídeo depois pra poder contar a história, porque de um assunto eu vou adentrar em outro, tá? E vocês vão ver muito isso. Eu nem sabia, né? Eu fumei muitos anos, e quem fuma não pode tomar o contraceptivo via oral, né? Eu descobri isso quando entrei na menopausa estudando, eu tomei muito tempo, tá? É perigoso, tá? Não usem, meninas. O contraceptivo via oral, ele é perigoso para mulheres que são fumantes. Graças a Deus, hoje em dia eu não fumo mais, tá? Aí, resumindo a história, eu fiquei assim, tipo assim, pra mim, como eu ainda menstruava, então eu tava no climatério, né? O que acontecia? A minha menstruação, ela vinha totalmente circulada, ela vinha 60 dias, 90, 58, aí eu menstruava às vezes 2 vezes no mês, 3 vezes, e assim foi indo. E os fogaços eu não tinha assim, direto, tipo todos os meses, eu tinha crises, eu chamo de crises, que era horrível, assim, que às vezes durava 15, 20 dias. Aí passava, sabe? Era tipo como se os meus hormônios estivessem oscilando, aí quando ele estabilizava, passava. Mas esses 15, 20 dias ali que eu passava era extremamente intenso e insuportável. De eu não dormir. Não consegui dormir, não consegui comer. Até teve uma época que eu estava trabalhando, meu esposo, na época que eu era casada, ele era instalador de piso, e nós estávamos trabalhando de noite, que era frio. Era frio, eu não me lembro se era, acho que era agosto. Uma chuva, a gente foi trabalhar de noite para instalar um piso. Gente, eu passei uma noite toda trabalhando, assim, porque tirava o casaco, aí botava o casaco, aí tirava o casaco. Legítimo filme do Jack Chan aquele. Parece engraçado, mas é trágico, né? A noite toda aí, calorão, e suador no corpo todo, e meu Deus, e... Ah, terrível, terrível. Aí, pra resumir a história, eu comecei a pesquisar, né? Daí eu queria reposição hormonal. Aí eu fui no médico, paguei um ginecologista particular, falei sobre a reposição hormonal, que eu estava sofrendo muito com sintomas. O médico me chamou de louca. Ele disse assim, não, você não pode tomar reposição hormonal, você é muito nova, não sei o que, vai te fazer mal, vai te dar AVC, vai te dar trombose, e meu Deus, tu vai morrer. Gente, ele tacou o terror em mim, assim, terrível. Eu vou contar depois pra vocês o que aconteceu de tanto dele me tacar o terror. Me aconteceu uma situação engraçada depois. Mas primeiro eu vou contar o que ele me receitou, daí na sequência eu já conto pra vocês. Me assustou um monte, falou que eu não podia. Ele disse assim, Aline, tu vai ter que mudar a alimentação e comer alimentos com fitoestrogênio. Aí o que seria o fitoestrogênio que eu contei pra ele, né? Ah, linhaça, chia, inhame, amora miura, tudo que tiver fitoestrogênio. Gente, lá fui eu, mudei toda a alimentação, toda. Porque assim, eu não queria sofrer mais, mudei tudo. E até assim, eu tenho essa qualidade, não é muito difícil de eu me regrar com a alimentação, porque eu não sou aquela pessoa de comer de gula. Então eu sou bem tranquila, não sou fã de doce, né? Até hoje em dia eu me alimento 100% de forma limpa. Então eu não tive dificuldade. A minha dificuldade foi por comer, tipo, um iogurte com chia. Eu não sou fã de doce. Então mudei meu café da manhã. Eu fiquei uns 3 meses comendo aquilo lá. Eu comprei cápsula de amora e miura. Eu comprei isoflavona também, que é um natural para menopausa. A gente comprou maca peruana na época também. Gente, eu passava o dia inteiro tomando as cápsulas, né? Naturais. E que nem passarinho, comendo semente, tá? Minha alimentação era a base disso. Na época também cortei algumas coisas, cortei massa, cortei arroz, assim, então, até porque eu queria perder peso, como eu comecei a engordar demais. E o que a menopausa faz? Ela desacelera o metabolismo, né? Então é bem comum a gente entrar na menopausa e começar a engordar, principalmente barriga, né? Eu não tinha, comecei a criar. Aí, resumindo a história, não me resolveu. Tá? Não me resolveu a alimentação, talvez eu vou explicar o motivo que uma médica me falou depois, mais tarde, fez sentido pra mim, e talvez pra você também, se você entrou muito jovem, vai fazer sentido pra você. Às vezes pra pessoa que é mais velha, a reposição hormonal natural ali, que é com fitoestrogênio, ela ajuda, porque o que acontece? Quando a gente é jovem, nossos hormônios é pra estar lá em cima, então a gente tem uma quantidade de produção de hormônio muito alta. E conforme a gente vai ficando velha, essa quantidade vai caindo naturalmente, né? Então, mais tarde, quando eu conversei com uma endócrino, ela me explicou isso, ela diz, Aline, a reposição natural para ti, ela nunca ia surtir efeito. Porque tu é uma mulher muito jovem, então teus hormônios eram para estar no auge. Tu pode comer linhaça, chia, 24 horas por dia, por noite, que não vai te resolver. No teu caso, não tem o que fazer. Ela falou que o médico, ela falou que o médico foi estupidamente leigo, né? Passar essas informações e deixar eu sofrer tanto tempo que quando eu fui nessa endócrino, que foi uma médica maravilhosa ali que me ajudou muito, eu já estava sofrendo com os sintomas ali, acho que uns 2 anos. Eu fiquei uns 2 anos sem reposição hormonal, 2 anos e poucos ali quando eu entrei na menopausa, assim,
pode parecer pouco, mas para quem vive a menopausa é uma eternidade, assim, absurda. Mas antes disso, ali, de eu consultar essa endócrino, o que aconteceu? Eu consultei mais 2, 3 ginecologistas. Né? Consultei 2, 3, reforcei, paguei particular, tá? Não fui no SUS, paguei particular. Mesma coisa, não podemos te dar porque tu é muito nova, porque não sei o quê, porque papapá, mimimi. Aí até a última médica que eu consultei, gente, uma estagiária, assim, nada contra, né? Mas extremamente sem informação, né? Porque tem médicos que não entendem menopausa, não adianta. Tem que ser um especialista de menopausa, tá? Pra vocês estarem bem amparados. É triste, mas é a realidade. É um endócrino também. O que aconteceu? A última crise que eu tive, assim, antes de dizer o chega, de querer repulsão hormonal, que eles não me davam, eu fiquei 3 semanas sem dormir, gente. 3 semanas sem dormir, assim. Eu cheguei num nível de estresse que ninguém me aturava dentro de casa. Eu não dormia, porque, assim, os fogachos eram muito seguido, e era inverno. Então, assim, dava aquela sensação de calor, eu me destapava, chutava coberta, na época meu esposo também não conseguia dormir. Ele também reclamava muito que ele perdia o sono, ele acordava cedo para ir trabalhar, eu também. Ele não conseguia dormir, nem eu dormia. Aí dava aquele frio, daí eu pegava a coberta, batia queixo de frio, pegava mais uma. Era a noite toda assim, se eu dormia 10 minutos seguidos era muito. Aí fui nessa ginecologista, que era bem nova, estagiária, ali em Balneário Camboriú. Aí ela disse assim, Aline, vamos tentar um antidepressivo. Eu não vou te dar reposição hormonal, pelo mesmo motivo dos outros médicos, mas o antidepressivo ele age no cérebro e eu tenho certeza que ele vai te dar um respaldo muito bom. Eu disse, tá. Eu vi ela pesquisando no Google, eu ainda lembro na época, assim, sobre qual antidepressivo que ela me daria. Aí, tá, comecei a usar antidepressivo, gente, eu usei 15 dias aquilo lá, não lembro o nome. Se eu pesquisar ali, eu acho o nome pra vocês, é um nome diferente, tá? Gente, eu usei 15 dias aquilo lá, ele piorou 20 vezes mais os meus fogachos, porque assim, eu não suava muito, eu não tinha aquela transpiração toda no corpo, era mais o rosto, sabe? Eu sentia a nuca suar quando eu tinha assim os fogachos. Quando eu comecei a usar o antidepressivo, a minha cama de noite, ela encharcava, não é exagero, ela encharcava de suor. Eu tinha que tomar uns 5, 6 banhos assim durante a noite para tentar conseguir dormir um pouco. Não me dava sono, então não me resolveu nada. Eu usei uns 15, 20 dias de antidepressivo, como ele piorou os sintomas, eu acabei parando. Tá, usei o antidepressivo ali durante uns 15, 20 dias, né? E desculpa, gente, desculpa o lookinho, mas é que eu tô me preparando pra depois que eu terminar de gravar, eu vou tentar correr. Mas tá muito quente aqui em Itajaí. Vocês não têm noção do calorão que tá aqui. Mas aí, seguindo a história, esse antidepressivo não me deu efeito nenhum, só piorou a situação que eu tava. Aí, nesse meio tempo ali, eu ainda continuei tomando maca peruana, tá? O isoflavona eu parei e eu tomava muito o chá de inhame. Isso eu fazia bastante, tá? Porque dizia que era bom, então eu comecei a fazer ali e fiquei nisso. Deu antidepressivo, na época eu larguei. Aí eu fui pesquisar, comecei a pesquisar se realmente quem era fumante não poderia fazer reposição hormonal, né? E eu vi que podia. Que podia usar de forma transdérmica, né? Então, aí nesse meio tempo, nessa mesma época ali, eu peguei um endócrino online, é um aplicativo chamado Lá Doutor, é muito bom, tá? Se você não tem, baixa, é muito bom, as consultas são baratas ali e tu acha médicos bem qualificados. Daí eu peguei a doutora Patrícia, essa médica que salvou a minha vida ali. Eu peguei ela e contei a situação pra ela, né? Eu disse, doutora, eu não tô dormindo, a médica me deu eu não sei vocês, assim, a experiência de vocês, mas eu tinha épocas que eu tinha muito sono, crise de sono, de se eu sentar aqui, daqui a pouco eu tô dormindo. Ou eu não dormia nada. E daí eu passei essas informações pra ela, né? Ela disse assim, meu Deus, Aline, que médica é essa que precisa fazer reposição hormonal? E sim, tu pode usar o fato de ser fumante, né? Tu pode usar o transdérmico, que nem tu mesmo falou, e já vou te passar a reposição hormonal hoje. Nossa, gente, pensa a minha alegria. Pensa uma pessoa feliz com uma coisa simples, mas eu fiquei tão feliz, porque eu pensei, cara, eu vou ter uma vida normal, porque eu não consegui dormir, então vivia estressada, vivia irritada. Tinha outros sintomas também que a gente vai adentrar mais a fundo ali nos outros vídeos, que com certeza muito de vocês tem também, passa despercebido muitas vezes. Umas têm mais acentuados, outros menos, né? Um corpo é diferente do outro, mas eu posso falar pra vocês, eu sou azarada que tive todos os sintomas, assim, no nível máximo, assim, de verdade, assim, apesar de ser bem jovem, né, de eu ter entrado. Tanto que a última vez que eu fiz os meus exames ali,
O meu estrogênio e a minha progesterona estava praticamente zerada. O meu se apavorou, né? Nisso, antes de eu fazer a reposição ali, não, eu já tinha iniciado a reposição, eu fiquei fazendo um tempo, daí depois eu fiz os exames para levar para o outro endócrino, que é o meu endócrino até hoje, tá? Até mais adiante eu vou deixar o número dele ali, o link do Instagram desse médico, que ele faz consulta online. Ele não é tão caro, tá? Não é tão barato, mas é tão caro. Mas ele é um endócrino especialista em menopausa, assim, ele é um médico maravilhoso, assim, vale a pena muito fazer esse investimento pela saúde de vocês. Gostaram do conteúdo ali, deixe seu like, se inscreva no canal, tá? De início a gente sabe que não tem muita gente, às vezes muita visualização, mas o que é a minha meta? Se eu conseguir auxiliar uma ou duas pessoas, isso já vai estar valendo muito, tá? Que nem eu falei, eu criei esse canal para ajudar nós mulheres, para contar o que eu passei. Com certeza eu entendo você que está passando isso também, eu sei como é difícil, eu sei, não adianta dizer, o marido não compreende, os filhos não compreendem, é só quem está nessa situação que sabe o que passa. Então esse é o meu intuito, a gente se ajudar, tá? Eu tenho um grupo também, tô no grupo, né? Não é meu, mas eu tô no grupo do Facebook ali de mulheres, que, gente, como tu vê as mulheres assim se afundarem em buracos negros na menopausa, é horrível, de se afundarem na depressão. Então, o meu intuito, criando esse canal, é para ajudar, para a gente reagir, para nós. Eu tive que reagir, eu quero ajudar outras pessoas a reagir, ser, né, uma espécie de mentora para ajudar vocês a sair desse buraco. A gente vai trocar ideias, conversar o que funciona, o que não funciona, o que é bom, né, a ter aquela força para poder se motivar, porque na menopausa a vida não para, gente, ela só pausa, e vocês têm que aproveitar essa pausa para dar um impulso para conseguir chegar onde vocês querem, tá, meus amores? Beijinhos e até o próximo vídeo.